Esse exército de mulheres aí, força, não tem? Que exército de mulheres. E ela separa olhar para Você recebeu aí? Recebi. O pessoal do lado de Santo André? Não. Super legal que mandar para ele. boa. Vamos fazer uma coisa. Não. Shalom, a paz. Vamos nos preparando, então. A gente já está preparando o vídeo aqui, porque alguns irmãos que estão lá em São Paulo, eles vão acompanhar também, a gente vai gravar, porque tem alguns que vão chegar lá. Se alguém chegar também um pouquinho mais tarde, não tem problema, porque vai ter gravado, então vai ficar show de bola. Aí tira a diferença em casa. Aí. Queria então apresentar para os irmãos o nosso irmão Hugo Basile, da Argentina. O Hugo trabalha, estava falando hoje, há 32 anos com o Ministério do Carlos Anaconde, cuidando da parte de libertação, e ele vai fazer para nós aqui o seminário. Queria saudar ele com a paz do Senhor e nossos aplausos, por favor. Muchas gracias, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Obrigado, Senhor abençoe vocês rica e abundantemente. Amém. Vamos a orar. Vamos orar. Señor Jesús, te damos gracias Senhor Jesus, te damos graças por este precioso día. por esse dia precioso. Danos salud, Nos dá saúde entusiasmo, e nos dá entusiasmo, una esperanza viva uma esperança viva para predicar tu palabra para pregar a tua palavra y que muchas almas se e salven que muitas almas se salvem para tu mayor gloria. para a tua glória. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Amén. Amém. Y amén. Amém. Bueno, muy bien. Muito bom. Aplaudo adelante, Señor. Aplaudimos ao Senhor. Aleluia. Vamos a hablar sobre el tema de liberación.
vamos falar do tema da libertação. Y cuando hablamos de la liberación, suponemos que hablamos sobre demonios. E quando nós falamos de libertação, se supõe que nós falamos a respeito dos demônios. Como la gente está de lado, ¿sí? Vamos mover um pouquinho para ficar mais de frente. Se quiser sentar mais no meio aqui. Pero ustedes van a ver que no voy a hablar de doctrina de demonios. Mas vocês vão ver que eu não vou falar da doutrina sobre os demônios. Porque Jesús no veía demonios en las personas, Porque Jesus não via demônios nas pessoas. sino que él veía la necesidad de que las personas fueran libres. Mas ele via nelas a necessidade de que elas fossem livres. Entonces lo primero que tenemos que saber es sobre el amor y sobre la compasión. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é sobre o amor e a compaixão. Primera de Juan, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículo 8 dice, versículo 8 diz: el que no ama no ha conocido a Dios, aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Dios es amor. porque Deus é amor. Entonces el verdadero amor procede de Dios, Então, o verdadeiro amor, ele procede de Deus. tiene origen en Dios. Ele tem origem em Deus. Y nosotros recibimos por herencia ese amor. E nós, por herança, recebemos esse amor. Ese amor está en nuestro ADN porque es una herencia de nuestro Padre. E esse amor está no nosso DNA, porque é uma herança do nosso Pai. Y Dios dio a su Hijo E a grandeza desse amor, Deus deu ao seu Filho, para que seamos libres de la esclavitud satánica. para que nós sejamos livres da escravidão satânica. Entonces, el amor Então, o amor es el punto número uno cuando hablamos de liberación. é o ponto número 1 quando nós falamos de libertação. Porque si Dios nos amó tanto, Porque se Deus nos amou tanto, cuando nosotros ministramos liberación, quando ministramos libertação, tenemos que hacerlo en nuestra máxima capacidad de amor y compasión por la gente. precisamos fazer com nossa máxima capacidade de compaixão e amor pelas pessoas. Dios nos ama, Deus nos ama, nos ama. nos ama. Decirle al que está a tu lado, Dios te ama. Diz para a pessoa que está do seu lado, Deus te ama. Dios te ama. Deus te ama. Y decirle, yo estoy intentando amarte. E diz assim para ele: eu estou tentando te amar. Pero Dios nos ama. Mas Deus nos ama. Lembra disso? Amém. Graças a Deus. Entonces liberación no es solamente echar fuera demonios como imaginamos. Então, libertação não é só mandar os demônios embora, como a gente imagina. Es una tarea mucho más amplia. É uma tarefa bem mais ampla. Es tratar a la persona con un espíritu de restauración. É tratar a pessoa com um espírito de restauração. Porque nosotros debemos entender que somos el nexo entre la persona y Dios. Porque nós temos que entender que nós somos a ligação entre a pessoa e Deus. Somos importantes para Dios Somos importantes para Deus. y somos importantes para la gente. E somos importantes para as pessoas. Entonces, nuestra tarea es ayudar a las personas a descubrir cuáles son esos puntos oscuros donde está atada. Então, nossa atividade, nosso propósito é ajudar a pessoa a descobrir aqueles pontos que estão escondidos, onde ela está atada. Ministrar con un espíritu de reconciliación, Ministrar com um espírito de reconciliação, de sanidad exterior, de cura interior, de abrazar al que está caído, de abraçar o que está caído, de ayudarlo a ser libre del pecado, de ajudá-lo a ser livre do pecado, de darle cobertura espiritual. de dar a ele cobertura espiritual. Entonces acá nos damos cuenta que liberación no es solo echar fuera demonios. E assim nos damos conta que a libertação não é só mandar os demônios embora. Entonces tenemos el amor y la compasión Se temos então o amor e a compaixão, en el acto más extraordinario de parte de Dios para el ser humano. no ato mais extraordinário de Deus para com o ser humano, Liberarlo de la esclavitud satánica. libertá-lo da escravidão satânica. Mañana vamos a hablar sobre esto. Hoy estamos introduciéndonos en el tema. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais. Hoje a gente está começando o tema. Pero también liberación es el poder del Espíritu Santo. Mas também a libertação é o poder do Espírito Santo. El Espíritu Santo que nunca nos va a avergonzar O Espírito Santo que nunca vai nos envergonhar. y siempre nos va a dar la salida cuando estamos ministrando a alguien. E Ele sempre vai nos dar a saída quando a gente estiver ministrando alguém. Y liberación también es la autoridad que tenemos como iglesia. E também é a libertação, a autoridade que nós temos como igreja. Amor, compasión, Amor, compaixão,
obra del Espíritu Santo, obras do Espírito Santo, autoridad que tenemos, a autoridade que temos, delegada directamente por nuestro Señor Jesucristo. delegada diretamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Entonces, cuando comenzamos a indagar en la persona, lo que va a ayudar para ministrar liberación, Então, quando a gente começa a indagar a pessoa, aquilo que vai ajudar mais para levar ela à libertação, la persona va a abrir su corazón si tiene confianza en nosotros. a pessoa vai abrir o coração se ela tiver confiança em nós. Y si estas características que estamos nombrando no están en nosotros, E se essas características das quais nós estamos falando agora não estiverem de fato em nós, la persona no se va a sentir confiada en abrir su corazón. a pessoa não vai ter confiança de abrir o coração para nós. Cuando hablamos de que va a abrir el corazón, estamos hablando de la intimidad de la persona. Quando nós falamos de abrir o coração, estamos falando de ela abrir a intimidade dela. Es decir, la persona va a contar cosas que nadie vio y cosas que nadie sabe. As pessoas vão contar coisas que ninguém nunca escutou, que ninguém sabe. Porque no es consejería espiritual, no es consejería, es liberación. Porque não é um conselho espiritual, não é como se nós fôssemos conselheiros espirituais. Isso é libertação da pessoa. Es producir una limpieza profunda. É produzir uma limpeza muito profunda. Porque el pecado tiene connotaciones muy profundas, Porque o pecado tem essas conotações profundas, eternas. eternas. Entonces, cuando ministramos liberación, Então, quando a gente ministra a libertação, tiene que ver con lo espiritual, con lo emocional, tem que haver com o espiritual, com o emocional, con lo físico com o físico y con lo eterno. e com aquilo que é eterno. De manera que acá estamos viendo la importancia que tiene la liberación espiritual para una congregación. E assim nós vemos a importância da libertação espiritual para toda uma congregação. También está el amor, está la compasión, la obra del Espíritu Santo, la autoridad de la iglesia y está el orden. Bom, além dessas características da compaixão, da obra do Senhor, de tudo aquilo que nós comentamos agora, mas está também a ordem. É muito importante ter ordem. Dios es un Dios de orden. Deus é um Deus de Y ordem. nosotros tenemos que hacer las cosas con orden. E nós precisamos fazer as coisas com ordem. Muchas veces hay una manifestación espiritual. Muitas vezes tem uma manifestação espiritual. Siempre cuando vemos una persona que está con esa manifestación, Sempre que vemos a pessoa que está com essa manifestação, lo que se manifiesta dentro de la persona aquilo que está se manifestando dentro da pessoa es lo que dice Mateo, el hombre fuerte. é o que diz Mateus, o homem forte. Siempre es el hombre fuerte. É sempre o homem forte. Puede haber más de un demonio, Pode ter mais de um demônio, pero hay uno que es el hombre fuerte. mas tem um que é o homem forte. Entonces, cuando vemos una persona en ese trance, Quando a gente vê essa pessoa nesse transe, es porque ese hombre fuerte se manifiesta. é porque esse homem forte se manifestou. Y ese es el que resiste, E esse é aquele que está tentando resistir. es el que desafía. Esse é o que vai tentar desafiar. Entonces, claro, van 4 o 5 hermanos encima para contenerlo. Então vão lá 4, 5 irmãos em cima para tentar segurar. Y uno le da una orden y el otro le da otra orden. E um irmão fala uma ordem, dá uma ordem, o outro dá Uno outra ordem. reprende, otro sujeta, Um diz, eu te repreendo, o outro diz, sujeito, otro echa afuera, outro diz, vai embora, otro ora por el Espíritu Santo. e outro ora pelo Espírito Santo. Eso es un desorden. Isso é uma desordem. Y en el desorden siempre el demonio saca ventaja. E da desordem, o demônio sempre vai tentar Entonces tirar nosotros vantagem. tenemos que hacer un trabajo efectivo, Então nós temos que fazer um trabalho efetivo, conforme a las escrituras y a la experiencia que vamos recogiendo. conforme as escrituras e a experiência que a gente vai aprender. Porque hemos cometido también muchos errores, Porque nós também cometemos muitos erros. muchas equivocaciones. Muitas vezes nos equivocamos. No hay problema con eso. Não tem problema nisso. La Biblia no condena el error, A Bíblia não vai condenar o erro, siempre y cuando lo corrijamos. sempre que a gente corrigir o erro. Entonces hay que corregir el error. Então nós temos que corrigir o erro. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. 1 Coríntios 14, 33. Dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Y la paz viene a través del orden. E a paz vem através da ordem. Si no hay orden, no hay paz. Se não tem ordem, não vai ter paz. Hay confusión. Tem confusão. Y el doble ánimo del que habla el apóstol Santiago
E o ânimo doble, o ânimo duplo que fala Tiago, Allí es el término que dice, o el doble ánimo. é doble ânimo. Sim. Eso es lo que causa confusión en la persona. Isso é o que está causando a confusão na pessoa. El doble ánimo, dice, es inconstante, A pessoa é inconstante. Uma hora ela pensa uma coisa, outra hora ela pensa outra. cambiante, Ela fica mudando de opinião toda hora. inestable. E instável. Esa persona tiene un doble ánimo. Essa pessoa tem um ânimo dobro. ¿Saben qué es el doble ánimo? Dos espíritus. Sabe o que é isso? São dois espíritos. El espíritu de Dios está porque la persona cree, O Espírito de Deus está porque a pessoa crê, pero no está llenando todo el ser. mas ele não está enchendo todo o ser da pessoa. Entonces las partes que el Espíritu Santo no llena, Então, aquelas partes que o Espírito Santo ainda não encheu, ahí está operando el enemigo. ali o inimigo opera. De todo lo que no le entregamos a Dios, De tudo que nós não entregamos a Deus, cuando venimos a Dios, quando nós viemos a Deus, el enemigo sigue teniendo derecho. o inimigo continua tendo direito ali. Por eso hay personas que son inestables. Por isso que tem pessoas que são instáveis. Hoy están arriba en el tercer cielo Hoje estão lá em cima no terceiro céu. y mañana están en el tercer subsuelo. Ainda no outro dia está no terceiro subsolo. ¿Conocen gente así? Conhece algumas pessoas assim? No, claro, acá no pasa. Acá não passa, não. Aqui não acontece isso, né? ¿Vieron a esa gente que viene a la iglesia y canta y alaba y levantan las manos? Sabe essas pessoas que vêm na igreja, levanta e canta, levanta as mãos, Y después termina el culto, mas aí termina o culto, se van a su vai casa para sua casa, y como su fe no tiene e consistencia como a sua fé não tem consistência, por el doble ánimo, por causa do ânimo duplo, ânimo doble, los problemas lo absorben. os problemas me absorvem ele, absorvem a mente dele. En el culto absorben el poder que hay en el culto, Ali no culto, eles absorvem o poder que está no culto, que es el poder del Espíritu que é o Santo, poder do Espírito Santo. pero no tienen poder propio Mas eles não têm poder próprio, porque hay puertas abiertas. porque tem portas abertas aí. Entonces, lo que reciben el culto, Então, o que eles recebem no culto, viene el diablo, que es ladrón por excelencia, que vem depois do diabo, que é um ladrão por y excelência, le roba la bendición. e vai lá e rouba mesmo. Y la persona queda otra vez vacía. E a pessoa fica Y vazia. Dios está ahí porque la ama a la persona, Mas Deus está ali porque Ele ama a pessoa. pero nunca se llena del Espíritu de Dios. Mas ela nunca se enche do Espírito de Deus. Cuando nosotros ministramos a las personas en liberación, Quando a gente ministra as pessoas em libertação, lo último que se realiza a última coisa que a gente faz es la unción del Espíritu Santo, é a unção do Espírito Santo. porque esa casa que quedó vacía, Porque essa casa que ficou vazia que agora, quedó libre, ficou livre, tiene que ahora estar llena del Espíritu tem que Santo. agora estar cheia do Espírito Santo. Entonces, dice el apóstol Pablo, Então o apóstolo Paulo diz, Efesios 5:18, Efésios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. sejam cheios do Espírito Santo. ¿Para qué? Para que en Efesios capítulo 1, 13 y 14, Para que em Efésios capítulo 1, 13 e 14, dice que viene Dios y nos sella ele diz que Deus vem e nos sela, y nos separa. e ele nos separa. Cuando está el sello del Espíritu Santo sobre nuestra vida, Quando o selo do Espírito Santo está na nossa vida, el diablo no nos puede tocar. o inimigo não pode nos Y tocar. ahí somos completamente libres. E aí somos completamente livres. Pero vamos a ver el tema de la libertad. Primero, Mas vamos ver o tema da liberdade agora. en el orden de Dios, Na ordem de Deus, no hay espacio para los grises. não tem espaço para aquilo que é cinzento, na área Es blanco o negro. ou é branco ou é preto. No se puede servir a dos señores, dice Jesús. Não se pode servir a dois senhores, disse o Senhor Jesus. En la vida hay un camino que es malo y otro que es bueno. Na vida tem um caminho mau, um caminho bom. En el orden de Dios no hay entremedios, Na ordem de Deus, não tem nada ali no meio, assim, em cima do muro. no hay pensamientos nublados, Não tem pensamentos cinzentos. no hay caminos inciertos. Não tem caminhos incertos. En el orden de Dios Na no ordem de hay Deus, inconstancias. não tem inconstância. El Señor dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. O Senhor Jesus disse que o teu sim seja sim e o seu não seja não. Entonces, cuando hay vidas desordenadas es porque no hay libertad. Então, quando tem vidas que estão desordenadas, é porque não tem liberdade. Não tem liberdade onde tem essa desordem. Cuando dice en el Génesis capítulo 1, versículo 2, que la tierra estaba desordenada y vacía, Quando em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, dizia que a terra estaba sem forma e vazia. Dios responde con orden.
Deus responde aquilo com ordem. Lo primero que tenemos que entender aquí es que Dios es un eterno presente. O que nós temos que entender aqui é que Deus é um presente eterno. Está hoy acá, Ele está hoje aqui, al mismo ao tiempo, mesmo tempo, 20.000 años atrás en la historia, 20 mil anos atrás da história, 20.000 años en el futuro, 20 mil anos no futuro, al mismo tiempo. tudo ao mesmo Porque tempo. Dios no está esclavizado al tiempo. Porque Deus não está escravizado pelo tempo, Ele não está Dios es limitado. orden. Ele é ordem. Y Dios creó el tiempo E Deus criou o tempo por amor al hombre. por amor ao homem. Porque tenía tanto amor para dar Porque tinha tanto amor para dar, que creó al ser humano que criou o ser humano para darle de su amor. para dar a ele o seu amor. Entonces, esa existencia eterna que Dios tenía, Então, essa existência eterna que Deus tinha, ahora lo llamó tiempo. agora Ele chama de tempo. Cuando la Biblia habla del principio, Quando a Bíblia fala do princípio, está hablando de, como decir, una pausa en la eternidad de Dios. está falando de uma pausa da eternidade de Deus. El tiempo es una señal de la misericordia de Dios. O tempo é um sinal da misericórdia de Deus. Pero pausó su eternidad Então, Ele pausou a sua eternidade para hacer el tiempo para fazer o tempo y regalarnos la vida. e nos dar a vida. Pero ¿saben cómo lo hizo Dios? Con orden. E como Deus fez isso? Fez com ordem. Esto maravilloso de lo que estamos hablando, de la vida, Isso é maravilhoso, nós estamos falando da vida. Dios la realizó con orden. Deus realizou a vida com ordem. Mañana vamos a hablar un poquito de guerra espiritual, Amanhã a gente vai falar um pouquinho de guerra espiritual. porque para hablar de liberación necesitamos hablar desde el principio. Porque para falar de libertação, temos que falar desde o princípio. Porque si hay liberación, es porque hay una guerra espiritual. Porque se existe libertação, é porque então tem uma guerra espiritual. Entonces vamos a ver la creación, Então vamos ver a criação, vamos a ver la responsabilidad que hoy tiene la iglesia en esta guerra espiritual. vamos saber a responsabilidade da igreja nessa guerra espiritual. Y vamos a ver que la verdadera guerra espiritual está en nuestra mente. E vamos saber que a verdadeira guerra espiritual está na nossa mente. Predicamos la guerra espiritual de los ángeles contra los demonios, que es real. Nós pregamos a respeito da guerra espiritual dos anjos e os demônios, ela é real. Pero lo que nos interesa es lo que pasa en nuestra mente, en esa guerra entre el espíritu y la carne. Mas o que nos interessa é essa guerra que acontece na nossa mente, entre o espírito e a carne. Porque ahí está la clave de ser libres. Porque ali está a chave de ser livre. Ahora, ¿qué es lo que estamos ministrando? Por ejemplo, hablemos de la actualidad después de la pandemia. Então, o que nós vamos falar a respeito da realidade depois da pandemia? Muchos me preguntan, ¿cuál fue el demonio más poderoso que vos enfrentaste? Alguns me perguntaram, qual é o demônio mais poderoso que você já enfrentou? Y uno piensa que yo voy a decir, no sé, Belcebú, 32 años ministrando a la gente, echando fuera demonios, y no sé lo que se imagina la gente. E não sei o que as pessoas imaginam, 32 anos ministrando, expulsando os demônios, talvez um diga que é Belzebú, um demônio famoso. El demonio más poderoso es uno que opera dentro de la iglesia, O demônio mais poderoso é o que opera dentro da igreja, y es el espíritu religioso, e é o espírito religioso. porque el espíritu religioso puede abortar el plan de Dios. Porque o espírito religioso é o que pode abortar o plano de Deus. Dice la Biblia que Jesús hizo una observación a los fariseos, A Bíblia diz que Jesus fez uma observação aos fariseus, los religiosos de la época, os religiosos da época, que acusaban a Jesús de todo, que acusavam Jesus de tudo. porque Jesús no era un religioso, Porque Jesus não era um religioso, era un hombre de fe. ele era um homem de fé. Y Jesús le decía, ustedes están interesados en mirar la parte de afuera, Jesus falava, vocês estão interessados com a parte de fora, la apariencia, a aparência, pero yo estoy interesado de ver lo que pasa dentro del corazón. mas eu estou interessado naquilo que passa dentro do coração. Por eso le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, Por isso eu digo que vocês são sepulcros, porque hay mucha muerte en su corazón. porque existe muita morte no seu coração. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo Então, dentro do corpo de Cristo, hay una realidad,
Há uma realidade que podemos tomar como ejemplo al apóstol Pablo. que podemos tomar como exemplo o apóstolo Paulo. Porque Pablo fue un religioso, Porque Paulo foi religioso, pero un día conoció a Jesús, mas um dia ele conheceu Jesus, tuvo un encuentro con teve Jesús um encontro com Jesus. y llegó al nivel más alto cuando fue ungido con el Espíritu Santo. E chegou ao nível mais alto quando ele foi ungido pelo Espírito Santo. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo hay gente religiosa. Então, dentro do corpo de Cristo, tem gente religiosa. Hay gente que ha conocido a Jesús y tuvo un encuentro con Jesús. E tem gente que teve um encontro com Jesus. Y su vida cambió, E a sua vida mudou mesmo. pero todavía no recibió la llenura del Espíritu Santo. Mas ainda não recebeu o preenchimento total do Espírito Y Santo. sin la llenura del Espíritu Santo no es posible vivir en absoluta libertad. E sem estar completamente cheio do Espírito Santo, não tem como viver uma vida absoluta no altar. Lo dice la Biblia Diz a Bíblia. y lo puedo decir yo porque es mi experiencia personal. E também posso falar porque a minha experiência pessoal é essa. Yo nací en una iglesia, Eu nasci numa igreja, literal. literalmente. Mi mamá me tuvo ahí en la iglesia. A minha mãe me teve, eu estava dentro da Porque igreja. mi mamá y mi papá eran caseros de la iglesia. Porque a minha mãe e o meu pai eram caseiros da igreja. Entonces, en aquellos tiempos, hace unos cuantos años atrás, Então, naqueles tempos, faz um bocado de anos, ya casi 70, já quase 70, dentro de una semana, todavía mais no. uma semana, ainda não. Chegou a 70. Y el hospital nos quedaba cerca y había una partera E o hospital não era perto e tinha uma parteira a una cuadra de la iglesia. a uma quadra da igreja. Ahí nací. Ali eu nasci. Pero yo durante los primeros 20 años de mi vida fui un religioso. Mas durante os primeiros Por isso- 20 anos da minha vida, eu fui por um isso- religioso. Puedo hablar de lo que es la religión. Então, por isso eu posso falar do que é Hasta que un religião. día conocí a Jesús Até que um dia eu conheci y Jesus. todo cambió, E tudo mudou. pero mi corazón siguió herido. Mas meu coração ainda estava ferido. ¿Cómo puede ser que haya conocido a Jesús y mi corazón continuó herido? Como pode ser que eu conhecia Jesus, mas meu coração ainda está ferido? Hasta llegar a tener la obra del Espíritu Santo, Até chegar aqui a obra do Espírito Santo. hasta llegar al nivel del Espíritu Ou Santo. até chegar ao nível do Espírito Santo. El espíritu religioso trabaja con la Biblia. O espírito religioso trabalha com a Bíblia. Si nosotros queremos darle un consejo, los contrarresta con la Biblia. Se a gente quer dar um conselho, eles tentam resistir com a Bíblia. Usan la Biblia para no exponerse del odio que hay en el corazón. Tentam usar a Bíblia para não expor o ódio que tem eles no coração. Por eso es uno de los más difíciles de salir. Por isso é um dos mais difíceis de sair. Y el espíritu religioso está entrelazado con vivencias de la persona. E o espírito religioso está muito entrelaçado com as vivências, essa experiência daquela pessoa. Y además la persona lo justifica como que viene de Dios. E a pessoa ainda justifica como se aquilo viesse de Deus. Y se manifiesta a través del ritualismo, E se manifesta através do ritualismo, el egocentrismo o egocentrismo y la vanidad. e a vaidade. Yo sé que si pregunto si conoce gente así, no la va a conocer, acá no hay, pero hay lugares que sí hay. Eu sei que se eu perguntar aqui, de repente aqui não existe nada disso, mas tem lugares que existe. Entonces nosotros esperamos ministrar liberación con un endemoniado que viene en el mundo, vino por primera vez a la iglesia y se manifestó. A gente então espera ministrar libertação, alguém que veio lá do mundo pela primeira vez, chegou na igreja e manifestou. El término endemoniado está mal expresado. O termo endemoniado está bem mal expresso. ¿Hay algunos endemoniados? Claro que sí que hay. Existem alguns endemoniados? Sim, existe. Pero nosotros estamos hablando de una inmensa mayoría de personas que tienen problemas espirituales. Mas nós estamos falando de uma maioria de pessoas que têm problemas espirituais. Entonces, tenemos que tratar la gente que está dentro del cuerpo de Cristo. Então nós temos que tratar as pessoas que estão dentro do corpo de Cristo. Porque si vamos a ministrar liberación, tenemos que ser libres nosotros. Porque se nós vamos ministrar libertação, temos que ser livres nós primeiro. La iglesia tiene que ser libre, A igreja tem que ser livre, santa, santa, victoriosa, vitoriosa, poderosa. poderosa. Esa es la iglesia que va a venir a llevar el Señor Jesús. Essa é a igreja que vai levar o Senhor Jesus. Y esa es la iglesia que va a conmover los cimientos de las ciudades. E essa é a igreja que vai movimentar as cidades. La ciudad
no va a venir a la iglesia. A cidade, ela não vai vir para dentro da igreja. La iglesia tiene que ir a la ciudad A igreja tem que ir lá na cidade, a conquistar a conquistar a a través de cidade, la autoridad que el Señor nos dio. através da autoridade que o Senhor nos deu, Plantar la bandera del Evangelio, plantar a bandeira do Evangelho, donde Dios pone la iglesia onde Deus põe a igreja y donde Dios nos puso a nosotros. e onde Deus nos colocou. Somos la autoridad espiritual Somos a autoridade y tenemos espiritual que cobrar esa autoridad e temos que cobrar essa autoridade para hacer valer para fazer ela valer a quien estamos representando, e fazer valer aquele que nós estamos que es representando, nuestro Señor e Jesucristo. é o nosso Senhor Jesus Cristo. El espíritu religioso está aliado a la inmoralidad y a la mentira. O espírito religioso está muito aliado à imoralidade e à mentira. Una persona religiosa seguro tiene un problema con la mentira y con la moral. Pessoas que são religiosas, elas normalmente têm um problema com a mentira e com a moral. La religión es la cobertura para esconderse de todo lo que hacen mal. Essa religião é só uma cobertura para esconder tudo aquilo que eles fazem de errado. La religión es enemiga de la fe. A religião é inimiga da fé. Nosotros fuimos creados por fe. Nós somos criados por fé. Amamos a un Dios de fe. Amamos um Deus de fé. Caminamos por fe. Caminhamos por fé. Somos salvos por fe. Somos salvos por fé. Iremos a la eternidad por fe. Iremos à eternidade por fé. Entonces tenemos que enfrentar este espíritu de incredulidad. Então temos que enfrentar esse espírito de incredulidade. Porque el disfraz de la incredulidad, que es un espíritu inmundo, es la religión. Porque o disfarce da incredulidade, que é um espírito imundo, é a religião. Jesús no fue de religión, Jesús fue un hombre de fe. Jesus não era de religião, ele era de fé. Y el espíritu de incredulidad lucha para abortar el plan que Dios tiene para una iglesia. O espírito de incredulidade trabalha para abortar o plano que Deus tem para a igreja. Entonces tenemos que estar atentos a lo que significa liberación espiritual. E é por isso que nós temos que estar atentos ao que significa a libertação espiritual. Personas que están heridas Pessoas feridas desde la infancia. desde a infância. ¿Cuántos traumas están en las personas que no se animan a hablar porque tienen vergüenza por el qué dirán? Guardan ese trauma en el corazón. Pessoas que têm traumas muito difíceis, que têm vergonha de falar aquilo porque segue no coração delas, são coisas muito pesadas. Desde el momento que nosotros somos concebidos en el vientre de nuestra madre, Desde que somos concebidos no ventre da nossa mãe, comenzamos a tener una memoria, começamos já a ter uma memória. no la nuestra porque todavía no nacimos, Não a nossa, porque ainda não nascemos, pero sí la memoria de papá y de mamá. mas a memória do papai e da mamãe. Es decir, a través del ADN se transfiere lo de papá y lo de mamá, Através do DNA se transfere a memória do papai e da mamãe, lo físico, físico, también lo espiritual. mas também o espiritual. Por eso cuando nacemos y a veces decimos, ¿cómo puede ser que yo tengo esto que tenía mi papá y no lo puedo superar? O mi mamá. E é por isso que às vezes as pessoas falam, por que eu tenho esse problema que eu não consigo superar, mas o meu pai e a minha mamãe tinham também. Hay un patrón que fue concebido desde el vientre de nuestra madre en nuestras vidas. Tem um padrão que foi concebido ali já no ventre das nossas mães que está sobre as nossas vidas. Y es una fuerza espiritual muy poderosa porque después comenzamos a desarrollar la vida con eso que recibimos. E é uma força muito poderosa, porque nós começamos a desenrolar a nossa vida a partir daquela memória, daquele momento, daquilo que tem na nossa herança. Las cosas buenas, gloria a Dios, pero hablo de lo que es malo y que perdura en el tiempo. As coisas boas, glória a Deus, mas estamos falando daquilo que é mal e que perdura no tempo. Cosas que adquirimos en nuestra casa, Coisas que nós adquirimos na nossa casa, el lugar de donde venimos, do lugar de onde viemos, patrones de conducta, padrões de conduta, patrones de hábitos, padrões de hábitos, de costumbres, costumes, y que van creciendo en nuestro corazón en la medida que vamos creciendo nosotros. e que vão crescendo no nosso coração à medida que nós vamos crescendo. El trauma es una herida emocional O trauma é uma ferida emocional, que en la niñez no tenemos cómo resolverlo. que quando somos crianças, nós não temos como resolver isso. No tenemos la capacidad de resolverlo. Não temos a capacidade de resolver isso. Y esas son las cosas que después de adultos
se transforman en una atadura espiritual. E essas são as coisas que depois de adultos se transformam em ataduras espirituais. Entonces hay que trabajar mucho en el pasado de la persona, Por isso nós temos que trabalhar bastante no passado da pessoa, pero también en el presente mas também no presente y también en el, e também no futuro. porque hay muchas ataduras espirituales que todavía no vivimos. Por ejemplo, la ansiedad. Porque tem muitas ataduras que nós ainda não vivemos. Por exemplo, a ansiedade. La ansiedad es algo que viene por lo que va a pasar supuestamente en el futuro. A ansiedade é uma coisa que vem, uma preocupação daquilo que pode ou presumimos que vai acontecer no futuro. Y se transforma en una atadura espiritual. E isso se transforma numa atadura Entonces, espiritual. cuando estamos ministrando a una persona, Então, quando ministramos uma pessoa, tenemos que hacer una tarea completa. temos que fazer uma tarefa completa. Eso lleva tiempo. Hay que hablar con la persona, dialogar. Tem que falar com a pessoa, dialogar com ela, Claro, hacer preguntas sin tener vergüenza nosotros, fazer perguntas sem ter vergonha de nós mesmos, pero siempre con delicadeza y con respeto. mas sempre com muita delicadeza e respeito. Porque va a haber áreas, por ejemplo, en el área moral, Porque vai acontecer de áreas como a área moral, donde el diablo ha degradado a personas en la inmoralidad sexual, onde o diabo degradou as pessoas na imoralidade sexual, donde nosotros no tenemos por qué, digamos, profundizar esa atadura. Es decir, si hay una persona que dice cometí un adulterio, es suficiente, no tengo que pedirle pormenores o detalles. A eso me refiero cuando hablo de delicadeza. quando fala de delicadeza, significa, de repente a pessoa teve um problema de adultério. Você não vai tentar entrar em mais detalhes do que necessário para ela ser livre. Você já sabe o que é, vai trabalhar a partir dali. A gente não quer focar naquilo. Entonces, imaginen ustedes, la persona que está siendo ministrada Então, imagine a pessoa que está sendo ministrada, se da cuenta que hay alguien aplomado, recto, que está ministrando y toma confianza. então essa pessoa ministrada, ela vê que tem alguém que é bom, reto, puro, e ele está ministrando ela. Abre su corazón y comienza a hablar cuál es su problema. Aí ela abre o coração e começa a falar qual é o problema dela. Y ahí lo que vamos a ver en el día de mañana es cómo hacer las preguntas para que la persona pueda confesar y cómo llevarla después a la oración de renuncia. E amanhã nós vamos falar um pouco de como nós vamos fazer as perguntas para que a pessoa diga o que acontece, como nós vamos levar ela à oração de renúncia. Porque la confesión y la renuncia no es lo mismo. Porque a confissão não é a mesma coisa que a renúncia. Por ejemplo, Por exemplo, una persona confiesa que odia. uma pessoa confessa que ela tem ódio. Odia a la madre. Ele odeia a mãe, Porque la madre cuando era pequeña la humilló. porque quando ela era pequenininha, a mãe humilhou ela. Hay, por ejemplo, mujeres mayores Algumas mulheres com mais idade que fueron abusadas de niñas foram abusadas desde pequenas y le contaron a la madre. e contaram à mãe. Y la madre no le creyó. E a mãe, ela contou à mãe, mas a mãe não acreditou nela. Odian más a la madre que a aquel que abusó de ella. Elas odeiam mais a própria mãe do que aquele que realmente abusou delas. Entonces, acá estamos hablando con esta persona que tenemos que decirle que tiene que perdonar, Estamos falando com a pessoa e temos que dizer para ela que ela precisa perdoar, porque si no, no va a quedar libre. porque senão ela não vai ser livre. Y el gran problema del perdón E o grande problema do perdão es involucrar a la otra persona. é misturar a outra pessoa, é ela conseguir tocar a outra pessoa. En este caso sería la madre, este caso que estamos tratando. Nesse caso, a gente está envolvendo a mãe. É a pessoa que está tratando. Entonces la gente dice, no, yo no voy a perdonar a mi esposo o no voy a perdonar a mi esposa porque tampoco me va a perdonar a mí. Involucra a la otra persona. Sim, então o que acontece? É muito comum de você dizer, elas dizerem o seguinte: eu não vou perdoar minha esposa, eu não vou perdoar meu esposo, eu não vou perdoar tal pessoa porque ela não me perdoaria. El perdón no es involucrar a nadie. O perdão não é misturar na história a outra pessoa. El perdón es entre el que está siendo ministrado y Dios. O perdão é entre quem está sendo ministrado e Deus. Yo tengo que perdonar para que Dios me perdone. Eu tenho que perdoar para que Deus me perdoe. Entonces cambia el panorama del perdón. E aí o panorama do perdão ele muda. Y la persona dice, ah, si es así, yo voy a perdonar porque quiero que Dios me perdone. E aí a pessoa entende, fala, então se é assim, eu quero perdoar porque eu quero que Deus me perdoe.
Porque hay que explicar lo que es el perdón. Porque tem que explicar o que é o perdão. Porque hay personas que dicen, yo no voy a perdonar. Porque tem pessoas que falam, não, eu não vou perdoar. ¿Y qué vamos a dejarla así a la persona? Sin explicarle. E a gente vai deixar a pessoa assim, sem explicar para ela. Entonces hay que tomar el tiempo para ministrar. Então, veja que tem que tomar tempo para ministrar. Y ahí la persona dice, muy bien, voy a perdonar. Então a pessoa diz, então tá bom, vou perdoar. Hasta ahí es la confesión de la persona, Mas até aí é só a confissão da pessoa, que confesó que tiene odio. que confessou que tem ódio. Ahora viene la oración de renuncia. E agora vem a oração de renúncia. Por cada pecado tiene que hacer una oración de renuncia. Para cada pecado tem que fazer uma oração de renúncia. Porque el Espíritu Santo marca cosas puntuales. Porque o Espírito Santo marca coisas pontuais, específicas. No es que uno dice, perdona todos mis pecados y ya está todo arreglado. Não é que a pessoa fala assim, não, perdoa todos os meus pecados e está tudo resolvido. Porque de ahí los demonios es de donde se agarran Porque aí é onde os demônios gostam de se agarrar. y donde tienen derecho legal. E é onde eles têm direito legal. Entonces, cada pecado hay que perdonar. Então, cada pecado tem que perdoar. Ahora, decimos a la persona, repetí conmigo. Então, a gente fala para a pessoa, repete comigo. Y la persona repite la oración de renuncia. E a pessoa vai repetir essa oração de renúncia. Ya confesó, Já confessou. ahora hace la oración. Agora faz a oração. Y yo le digo, Señor Jesús, E eu digo, Senhor Jesus, te pido perdón te peço perdão por el pecado de odio. pelo pecado de ódio. Yo renuncio al espíritu de odio Eu renuncio ao espírito de ódio y perdono a mi mamá. e perdoo a minha mãe. La perdono, la bendigo y la amo. Eu a perdoo e eu bendigo ela e eu amo ela. En esta oración, de Nesta renuncia, oração de renúncia, el Espíritu Santo entra en acción. o Espírito Santo vai entrar em ¿Se ação. acuerdan que hablamos del amor, de la obra del Espíritu Santo y la autoridad que tenemos? Lembra que a gente falou do amor, da obra do Espírito Santo e da autoridade que nós temos. Usted dirá, pero ¿cómo? ¿En un minuto? ¿En 2 minutos? E você me dirá, Sucede esto. vai acontecer isso em 1 minuto, 2 minutos? Sí, porque es algo sobrenatural. Sim, vai acontecer porque é algo sobrenatural. Si nosotros pensamos naturalmente, no van a suceder las cosas. Se nós pensamos de uma forma natural, as coisas não vão acontecer. Es algo sobrenatural. É algo sobrenatural. A oração de renúncia. Antes ou depois da oração, entregar a vida para Jesus. A oração de renúncia é antes ou depois de dar sua vida a Jesus? Muy buena pregunta. Muito boa pergunta. Igual recuerden que estoy haciendo una introducción, mañana voy a aclarar todo. Lembra que hoje é uma introdução, amanhã a gente vai explicar melhor tudo. No podemos ministrar una persona en liberación Não podemos ministrar uma pessoa em libertação si primero no entrega su vida a Jesús. se primeiro não entregou sua vida a Jesus. Por ejemplo, si se manifestó en una reunión, Por exemplo, se manifestou lá numa reunião. yo no conozco a la persona. Eu não conheço essa pessoa. Cuando tomo autoridad, Quando eu tomo autoridade, como ahora vamos a aprender, como agora vamos aprender, y ya tengo el caso controlado, e já tem o caso controlado, la persona está consciente, a pessoa está consciente, no hay manifestación. já não tem mais manifestação. Lo primero que tengo que A preguntarme, primeira coisa que eu vou perguntar, si alguna vez entregó su vida a Jesús. se alguma vez entregou a sua vida a Jesus. Si dice, no, nunca lo hice, Você diz, eu nunca fiz. antes de comenzar a ministrar, Antes ainda de começar a ministrar, bueno, vamos a hacer ahora una oración. então vamos fazer agora uma oração. Vamos a entregar tu vida a Jesús. Vamos entregar a tua vida a Yo te Jesus. voy a ayudar con esta oración. Eu vou te ajudar com essa Señor oração. Jesús, te pido perdón por mi pecado. Senhor Jesus, te peço perdão pelo meu pecado. Me arrepiento de mi Me pecado arrependo do meu y pecado. te acepto E eu te aceito como el Señor y Salvador de mi como vida. Senhor e Salvador da minha vida. O la oración que esté en el corazón de ustedes. E conforme a oração que esteja no coração de vocês. Pero hay que entregar primero la vida a Jesús. Mas tem que entregar primeiro a vida a Por Jesus. ejemplo, a mí me llama gente, dice, pastora, hay una persona que está manifestada y camina por las paredes, por ejemplo. Então, algumas vezes acontece, alguém me chama e diz, pastor, tem uma pessoa manifestada e está caminhando pelas paredes. Primero que yo creo que el lugar donde se ministra liberación es la iglesia. Primeiro, eu creio que o lugar que se ministra libertação é na igreja. No tenemos que andar por todos lados ministrando liberación. Não temos que ficar caminhando por qualquer lado ministrando libertação. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 19, habla de los hijos de Eseba. No livro de Atos fala dos filhos de Eseba. Eran hijos del sacerdote Eseba. Ele era o filho do sacerdote. Eseba era el nombre.
Receba. Cepas. Bueno, en portugués Cepas. cepas. Ellos pensaban que tenían autoridad y eran exorcistas ambulantes. Eles pensavam que tinham autoridade e eles eram exorcistas ambulantes. Pero dice la Biblia que los demonios los sacaban corriendo. Mas diz a Bíblia que os demônios saíam para cima deles e eles tinham que correr. Porque para ministrar liberación hay que estar bajo autoridad para tener autoridad. Porque em libertação, para você manifestar autoridade, você tem que estar debaixo de autoridade. Hay que estar bajo la autoridad pastoral, Tem que estar debaixo da autoridade pastoral, del ministerio. do ministério. Nosotros que ministramos tenemos que tener una vida en orden. Nós que ministramos temos que ter uma vida em ordem. Entonces, hay características que debemos tener, Então, tem características que temos que ter. pero no se trata de estar tampoco ministrando por todos lados. Mas não se trata de sair por tudo que é lado ministrando libertação. Ahora, si yo voy en este caso que le decía, donde hay una persona manifestada que no es cristiana, Mas se eu vou em algum lugar onde me disseram que tem uma pessoa manifestada que não é cristã, voy para predicarle el Evangelio, vou para pregar o evangelho, no para liberar. não para libertar Porque a si pessoa. yo hago una tarea de liberación, Porque se eu faço a tarefa de libertação, con la autoridad que tengo, los demonios lo van a soltar. com a autoridade que eu tenho, os demônios vão soltar. Pero la persona ni confesó, ni renunció, ni entregó su vida a Cristo. Mas a pessoa nem confessou, nem renunciou, nem entregou a vida a Jesus. Ustedes saben qué va a pasar, que ese demonio que salió va a volver con 7 peores. Então, o que vai acontecer? Esse demônio que saiu vai voltar com 7 piores e vai tomar a pessoa de novo. Por eso hay que tener un orden para hacer este ministerio. Por isso que tem que ter uma ordem nesse ministério. Entonces, viene la oración de renuncia. Então, vem a oração de renúncia. La persona, uno ve que la persona está conmovida porque el Espíritu Santo está obrando. E você vê que a pessoa está comovida porque o Espírito Santo está trabalhando. Esa oración de renuncia ya le quitó el derecho al Espíritu, Essa oração de renúncia já tirou o direito do Espírito Santo. porque la persona le dio el derecho Porque a pessoa tinha dado o direito a través del pecado. através do pecado. Y acá voy a hacer una aclaración. E aqui eu vou esclarecer algo. En realidad es a través de la práctica del pecado que un demonio puede entrar en nuestra vida. Na verdade, é através da prática de um pecado que o demônio pode entrar na nossa vida. Porque todos nosotros somos pecadores arrepentidos, Porque todos nós somos pecadores arrependidos, pero todavía no llegamos al cielo. mas ainda não chegamos no céu. Por eso mañana me gustaría hablar mucho de la batalla que tenemos acá en la mente. Por isso, amanhã eu quero falar muito da batalha que nós temos dentro da mente. Y a veces podemos cometer un pecado, E às vezes a gente até pode cometer um pecado. un error, cualquiera lo puede cometer. Um erro, qualquer um pode cometer. Pero no por eso va a entrar un demonio. Não é por isso que o demônio vai entrar. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de Y el nós. Espíritu Santo enseguida nos va a traer convicción de pecado, E em seguida, logo em seguida, o Espírito Santo já vai nos dar para convicção do pecado, arrepentimiento. para que nós tenhamos arrependimento. Los demonios entran en una persona Os demônios entram numa pessoa a través de la práctica del pecado. através da prática do pecado. Pecado tras pecado y no hay arrepentimiento. Pecado atrás de pecado e não tem arrependimento. Entonces primero empieza una opresión, Então começa primeiro uma opressãozinha, un tormento, porque después la persona queda atormentada porque cuando viene el peso del pecado. depois um tormento, porque a pessoa começa a ficar atormentada com o peso do pecado. Y ahí es donde hay una posesión demoníaca. E ali tem uma possessão demoníaca. Todo el pecado, la práctica del pecado. Aí vem essa possessão demoníaca, produto da prática do pecado. Claro, porque si no nosotros vamos a estar viendo demonios por todos lados. Porque senão nós ia ver demônio por tudo que é lado. Nosotros tenemos que ver a Dios en todos lados. O que nós temos que ver em todos os lados é Deus. Y Él nos va a mostrar si hay un accionar demoníaco. E Ele vai nos mostrar se há um tipo de ação demoníaca. La experiencia que nos da la Biblia A experiência que a Bíblia nos dá tiene que estar acompañada de la experiencia de nuestra propia vida. tem que estar acompanhada da experiência da nossa própria vida. Y ahora nomás vamos a, en 10 minutos 15 tal vez, hacemos un pequeño receso, después una conclusión por hoy. Tá? Todavía no me dijeron a qué hora puedo terminar, así que yo puedo seguir acá. Mais 10 minutos a gente vai dar uma paradinha, né, para tomar uma água, alguma coisa, a gente continua. Ninguém me falou o horário de terminar, então a gente vai longe. É Deus. Amén, 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 amén. Entonces, Então, una vez que la persona le quitó el derecho al espíritu inmundo,
Uma vez que a pessoa tirou o direito do espírito imundo, ya no tiene derecho de estar. o demônio não tem direito de estar ali. Ahí es el momento de dar la orden de echar fuera. Aí é o momento de a gente dar a ordem de En sair el fora. nombre de Jesús te ordeno que sueltes esta persona. Em nome de Jesus, te ordeno que solte essa pessoa. Y ustedes van a ver que le va a dar resultado. E vocês vão ver que vai funcionar. Después vamos a explicar cuando el resultado no se da. E a gente até pode explicar quando não acontece o resultado. A veces puede suceder que es una batalla espiritual Pode acontecer que tem uma batalha y espiritual la aí, persona no vemos que queda libre. e a gente olha e a pessoa ainda não ficou livre. Bueno, hay que insistir porque seguramente habrá otras cosas que no confesó todavía. Aí a gente tem que insistir, porque provavelmente alguma outra coisa que a pessoa não confessou ainda. Pero si queda libre, hay que orar entonces por el Espíritu Santo. Se ficou livre, a gente já viu que realmente ela foi livre, a gente tem que orar pelo Espírito Santo. A partir de ahí comienza un proceso en la persona A partir daí, um processo vai começar na pessoa. que se va a ir acordando de otras cosas Ela vai começar a se lembrar de outras coisas que en la administración no contó. que na administração ela não contou. Entonces acá nosotros vamos a entender que la liberación es un proceso. Então, nós vamos entender que a libertação é um processo. Miren, el pueblo de Israel Olha, o povo de Israel no quedó libre cuando salió de Egipto. não se tornou livre quando saiu do Egito. Siguió siendo un pueblo esclavo en el desierto Continuou sendo um povo escravo no deserto. y necesitó 40 años para ser libre. E precisou de 40 anos para ser Cuando livre. iba a entrar en la tierra prometida todavía no era libre Quando foram entrar na Terra Prometida, ainda não eram livres, porque había un pecado. porque tinha um pecado. Los hombres no habían sido circuncidados como era la ley. Os homens não tinham sido circuncidados como era a lei. Recién después de ese acto, E depois desse ato, el pueblo entró en libertad y ahí entró la luz. ali o povo entrou em liberdade. E a partir dali entrou para a conquista. Pero para que una iglesia ministre liberación con éxito, Mas para que uma igreja ministre libertação com êxito, hace falta algo fundamental que es la intercesión. faz falta uma coisa fundamental, que é a intercessão. Y la intercesión o los grandes avivamientos de intercesión, E a intercessão e os grandes avivamentos de intercessão, ¿saben dónde comienza? sabe como eles começam? En la casa de cada uno. Na casa de cada um. Yo he visto iglesias y he participado de todas las oraciones que ustedes se imaginen. Eu já tive muitas igrejas e participei de todo tipo de oração que vocês podem imaginar. He estado en conferencias de intercesión donde se interceden las 24 horas del día. Eu estive em conferências de intercessão onde eles intercediam 24 horas do dia. Pero si no hay intercesión en el hogar de cada uno de los miembros de la iglesia, no hay avivamiento de intercesión. Mas se não existe intercessão na casa de todos os participantes da igreja, não tem avivamento de ¿De qué intercessão. estoy hablando? Do que eu estou falando? Hay una película que seguramente ustedes han visto, algunos por lo menos, Cuarto de Oración. Tem um filme chamado Quarto de Oração, que talvez vocês tenham assistido. Vieron que hay mucho- a eso me refiero. A isso eu me refiro. Entonces, nosotros tenemos que volver a la oración en la familia. Então, nós temos que voltar à oração na família. El papá, la mamá y los hijos. O papai, a mamãe e os filhos. Y tener un altar de oración. E ter um altar de oração. No 5 minutos a las corridas. Não 5 minutos correndo. Porque Dios se manifiesta en el altar. Porque Deus se manifesta no altar. La vida del pueblo de Israel pasaba por el altar. A vida do povo de Israel passava pelo altar. Entonces nosotros tenemos que tener un altar de oración en nuestra casa, Nós temos que ter um altar de oração na nossa casa, donde Dios se manifiesta, onde Deus se manifesta, donde recibimos las respuestas de Dios, aonde recebemos as respostas de la Deus, revelación de Dios, a revelação de Deus, donde nosotros quemamos todas nuestras impurezas en ese altar. onde nós queimamos todas as impurezas, as nossas impurezas neste altar. Porque quiero decirles algo, O que eu quero dizer é algo. si no tenemos un altar de oración en la casa, Se não temos um altar de oração na nossa casa, vamos a tener un altar de reproche, vamos ter um altar de de falar mal, reproche, de crítica. de crítica. Esas familias que se pasan criticando al pastor, a los hermanos, a la alabanza, que esto me gustó. Essas famílias que ficam criticando o pastor, a adoração, o louvor, estava ruim hoje, não estava bom, esse tipo de crítica. Acá no pasa, ya lo sé, Aqui eu sei que não acontece, fica tranquilo. pero yo le cuento, nada más. Mas eu vou contar para você.
Entonces, el altar de oración, uno quema todo eso ahí, todo eso que anda dando vuelta y que nuestros hijos después agarran. Tudo isso que a gente fica falando, fica dando volta, e os nossos filhos percebem, ouvem, acostumam com aquilo, nós vamos queimar nesse altar. Ahora, ¿saben por qué no tenemos muchos? No tenemos un altar de oración, o no tienen. Agora, sabe por que muitos de nós não temos um altar de oração? Porque si uno tiene un altar, tiene que sacrificar. Porque se alguém tem um altar, ele tem que sacrificar no altar. Entonces no es difícil tener un altar. Então não é muito difícil ter um altar. Lo difícil es sacrificar en ese altar. O difícil é sacrificar nesse altar. Porque antes se sacrificaba un animal y listo. Porque antes a gente sacrificava um animalzinho e estava pronto. Ahora hay que sacrificar nuestra propia vida. Agora nós temos que sacrificar a nossa própria vida. Entonces, cuando nosotros partimos de ese punto con la intercesión, Então, quando a gente parte desse ponto com a intercessão, vienen los grandes tiempos de intercesión. ali vem os grandes tempos de Así intercessão. nacieron los grandes avivamientos de intercesión. Assim nasceram os grandes avivamentos de intercessão. Porque hubo alguien que comenzó a interceder en su casa. Porque alguém começou a interceder na sua casa. Yo, como dije, casi 70 años, soy un analfabeto tecnológico. Eu, como disse, eu tenho 70 anos, eu sou tipo um alfabeto tecnológico. Entonces todo tengo que preguntarle a mis hijas. Então, tudo pergunto para as minhas filhas. En realidad, ya le estoy preguntando a mis nietos, porque ya mis hijas se están quedando en la historia. Então, agora eu já estou perguntando para o meu neto, porque minhas filhas já estão ficando para trás. Y entonces le digo a mi hija, busca en la inteligencia artificial una oración de reprensión. Então, eu disse para minha filha, olha, busca para mim na inteligência artificial uma oração de repreender. Y le voy a contar tal cual yo la escuché. E eu vou contar para vocês o que eu escutei. Le pusieron música y todo a la oración. Colocar até música na oração. Dice, la IA dice, A inteligência artificial disse isso. desciende con tu fuego, Desce com teu fogo, rompe cadenas, rompe a cadeia, sana al enfermo, cura os enfermos, liberta al oprimido, liberta o oprimido, llénanos de tu unción, enche eles da tua unção, con tu poder, com teu poder, seca el cáncer, seca o câncer, restaura los huesos, restaura os ossos, da vida donde hay muerte. da vida onde há morte. En el nombre de Em Jesús, nome de Jesus. diablo mentiroso, Diabo te mentiroso, reprendo te repreendo. en el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Se ve que lo habrá escuchado a Carlos Anaconda. Parece que escutou o Carlos Anaconda. Una máquina Uma máquina sin alma, sem alma, sin corazón, sem coração, sin espíritu. sem espírito. ¿Cuánto más nosotros somos desafiados a orar? Quanto mais nós somos desafiados a orar, Con fervor, con pasión. com paixão e fervor. Porque si una máquina ora de esta manera, Porque se uma máquina pode orar dessa maneira, ¿cómo tenemos que orar nosotros? como temos que orar nós Que mesmos? sí tenemos corazón. Que sim temos coração. A mí me cuesta cuando me presentan y dicen el encargado de intercesión. A mim me dói quando eu escuto que alguém está me apresentando o encarregado da intercessão. Porque les está hablando alguien que está aprendiendo a orar. Porque está falando de alguém que está aprendendo a orar. Entonces, la oración intercesora A oração intercessora llega a la presencia de Dios chega na presença de Deus, porque el Espíritu Santo nos ayuda. porque o Espírito Santo nos ajuda. Si no, nuestra oración no pasa el segundo cielo. Senão a nossa oração não vai passar dos segundos céus. Hay muchos evangélicos Há muitos evangélicos que rezan en cambio de orar. que rezam no lugar de orar, Hay com repetições. una oración de arreglar nuestras cosas temporales. São orações para resolver coisas que a gente tem que é um problema temporal. Cuando a través de la oración tenemos que conocer a Dios. Mas através da oração nós temos que conhecer a Deus. Porque Dios quiere hablar con nosotros a través de la oración. Porque Deus quer falar conosco na oração. No tenemos que desaprovechar este tiempo. Nós precisamos aproveitar desse tempo. Dios tiene las manos abiertas sobre su iglesia. Deus tem a sua mão aberta sobre a igreja. ¿Saben por qué yo hablo sobre la iglesia y no digo sobre el mundo? Sabe por que eu falo da igreja e não falo do mundo? Porque Dios no trata con él. Porque Deus não trata com. También mañana, con la ayuda del Señor, te ayudan tantas cosas para tratar mañana. Amanhã vamos tratar um pouquinho mais disso. Muita coisa para amanhã, vai dar certo. ¿Por qué yo le estoy hablando de esta manera? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque Dios
trata con su iglesia y la iglesia trata con el mundo. Porque Deus vai tratar com a sua igreja e a igreja vai tratar com o mundo. Pero vamos a ver a la luz de la palabra. Nós vamos ver isso à luz da palavra. Entonces la vida de oración es muy importante, es vital. Então a vida de oração é vital, é muito importante. Es el motor de nuestra vida. É o motor da nossa vida. Hay un tremendo poder desatado a través de la oración. Existe poder que é liberado através da oração, um grande poder. Y tenemos que mirar la oración y cuando miramos la oración tenemos que mirar a Jesús. E quando nós olhamos para a oração, nós temos que olhar para Jesus. Y Jesús en el huerto del Getsemaní. E Jesus no horto do Getsemane. Porque hay grandes oraciones en la Biblia. Porque existem muitas orações incríveis na Bíblia. La oración de Daniel, Como a oração de Daniel, que nos enseña que nos ensina que Dios siempre escucha la oración, que Deus sempre escuta a oração, que inmediatamente viene a nuestro socorro, que imediatamente vem em nosso socorro, que a través de la oración nos da nuevas fuerzas que através da oração nos dá forças novas, y a través de la oración nos revela y nos informa. e que através da oração nos revela e nos informa. Una cosa es la revelación que le pedimos Uma coisa é a revelação que pedimos, y otra cosa es la información que necesitamos e a outra coisa é a informação que nós precisamos para dirigir nuestra vida. para poder dirigir a nossa vida. Entonces, cuando el Señor estaba en el Getsemaní, Mas quando o Senhor Jesus estava ali no jardim do Él estaba Getsemane, intercediendo. ele estava intercedendo. Y estaba intercediendo significa que buscaba el rostro de Dios. Que estava intercedendo significa ele estava buscando o rosto de Deus. Buscar el rostro de Dios Buscar o rosto de Deus significa internarse en la presencia de Dios, significa internar-se na presença de Deus, buscando soluciones buscando soluções. al quebrantamiento que hay en nuestra vida. Ali há quebrantamento. No es una oración de fracaso ni de derrota, Não é uma oração de fracasso nem derrota, sino de que estamos quebrándonos delante de Dios. mas ali estamos nos quebrando diante de Deus. No vamos a aprender a interceder Não vamos aprender a interceder hasta no ver el sufrimiento de la gente, até que a gente não enxergue, não perceba el o dolor, sofrimento, la a dor debilidad das de la pessoas, gente, a fraqueza, a debilidade das pessoas, matrimonios que se destruyen. matrimônios que estão sendo Hasta destruídos. que no veamos eso y no nos conmueva, Até que a gente não consiga ver isso e nos no vamos mover, a aprender a interceder. não vamos aprender a interceder. Porque el intercesor tiene algo especial, tiene el sufrimiento pegado a la piel. Porque o intercessor, ele tem algo especial, ele tem aquele sofrimento pegado na pele dele, dói nele, Como Esther. como Esther, por exemplo. ¿Cuáles eran las características de Esther cuando oraba? Quais eram as características de Esther quando orava? Estaba sujeta a Dios, Estava sujeita a Deus, sujeta a las autoridades. sujeita às autoridades. Una mujer que tenía humildad, Uma mulher que tinha humildade docilidad, e era dócil, mansedumbre, ela era mansa. características de un intercesor. Essas são as características do intercessor. Es la mansedumbre, es decir, Esa el mansedumbre. espíritu del Cordero. O espírito de cordeiro. ¿Cuál es el espíritu del Cordero? Qual é o espírito do cordeiro? El espíritu de Jesús. É o espírito de Jesus. Entonces, cuando venía la Então, quando vinha a paloma sobre el Cordero se posaba. pomba pousava sobre o cordeiro. Imagínense si viene sobre una cabra. Ahí no- Imagina alguém se chega uma pomba sobre uma cabra. É diferente. La paloma viene sobre el Cordero. Mas a pomba vem sobre o cordeiro. Decirle al que está a tu lado, hermano Cordero, la paloma viene. Diz para o teu irmão: irmão cordeiro, a pomba está vindo. Y decirle, hermano Cordero, tenés cuidado que te van a llevar al matadero. E desliga também assim: irmão cordeiro, cuidado que vão levar você para o matadouro. ¿Cuánto tiempo pasamos orando, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe? Quanto tempo nós passamos orando hoje, pedindo que o Espírito Santo nos guie? Es el tiempo, la clave. Esse tempo é a chave. Yo creo que la oración que agrada a Dios Eu creio que a oração que agrada a Deus es una oración intensa, é uma oração intensa, que sale del corazón. que sai do coração, Que en 10 minutos uno está llorando. que em 10 minutos você já está chorando. No puede
no puede retener las lágrimas. já não pode mais reter as lágrimas. La oración que agrada a Dios A oração que agrada a Deus es la oración del publicano. é a oração do publicano. ¿Se acuerdan el fariseo y el publicano? Lembra da oração antes do fariseu e do En el publicano? Evangelio según San Lucas. No Evangelho de ¿Qué oraba Lucas. el religioso, el fariseo? ¿Qué oraba? O que orava o Señor, yo fariseu? pongo mi diezmo, Senhor, eu dou meu yo voy dízimo, todos los días a la vou iglesia. todos os dias na igreja. Era una oración religiosa Era uma oração religiosa para que no fariseu, traspasaba a las regiones celestes, que não passava as regiões celestes. no llegaba a los lugares celestiales, esa Não oración. chegava nos lugares celestiais. Pero la oración del publicano Mas a oração do publicano, se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. que batia no peito e dizia: Senhor, seja bom comigo, porque eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. Como decir, no soy nada delante tuyo. Ele dizia: eu não sou nada disso. Esa es la oración que agrada a Dios. Essa é a oração que agrada. La oración de Ana, A oração de Ana, que no salían las palabras, que nem saíam as palavras, porque salía la oración del corazón. que saía a oração do coração. Pero la experiencia espiritual que estaba pasando Jesús en el Getsemaní, Mas a experiência que Jesus estava passando no jardim do Getsemane, buscando el rostro de Dios, buscando o rosto de Deus, es una experiencia espiritual para todos nosotros. é uma experiência espiritual para todos nós. Algunos la pasamos ya, Alguns de nós já passamos por isso, otros la estarán pasando outros ainda vão passar. y otros la van a pasar. Alguns já passaram, uns Pero estão es passando, un outros vão passar. entrenamiento de parte de Dios Mas isso é um treinamento da parte de Deus, para que seamos perseverantes en la para oración. que sejamos perseverantes na oração. Ahí tendremos un encuentro con la intimidad de Dios, Ali teremos um encontro com a intimidade de Deus. la oración intercesora. A oração intercessora Abre las puertas abre as portas de los juicios dos juízos que vinieron sobre nuestra vida, que vieram sobre a nossa vida. justa o injustamente. Às vezes Importa. justa, de forma justa ou injustamente. Pero esos juicios se levantan Mas esses juízos se levantam sobrenaturalmente de uma maneira sobrenatural, a través de la intercesión. através da intercessão. Debemos creer que mientras oramos todo es posible. Temos que crer que quando oramos tudo é possível. La oración me ubica en una posición de privilegio. A oração me coloca numa posição de privilégio. A veces venimos al culto cansados, agotados, Às vezes estamos no culto cansados, esgotados, en una posición de angustia, numa posição ali de angústia, de dolor. de dor. Los problemas de la vida Os problemas da vida es algo normal. é algo normal. ¿Y qué nos hace levantar? E quem nos faz levantar? Llegamos y comenzamos a adorar a Dios. Chegamos e começamos a adorar a Deus. La adoración es Adoración. oración a Dios. A adoração é oração a Deus. Y comenzamos a subir, E começamos a levantar, a levantar, a a posicionarnos, nos a posicionar, acercarnos a Dios. a nos aproximarmos de Y Deus. desde esa posición E desta posição podemos vencer a nuestros enemigos. podemos vencer nossos inimigos. Podemos perdonar a nuestro hermano, Podemos perdoar nosso irmão, porque estamos en una posición de privilegio. porque estamos numa posição de privilégio. Y muchas veces Muitas vezes estamos afligidos estamos y afligidos no logramos esa posición. e não conseguimos chegar nessa posição. Porque esa posición nos da el privilegio de estar con el Espíritu Santo, Porque essa posição nos dá o privilégio de estar com o Espírito Santo, que nos ayuda a escalar a esa que posición. nos ajuda a escalar até essa posição. El Señor desde los cielos oye y procede cuando estamos posicionados en ese lugar de privilegio. E o Senhor dos céus ouve e faz quando nós estamos posicionados nesse lugar. Solo en Cristo somos poderosos, dice la Só Biblia. em Cristo somos poderosos. Finalmente, en la parte de la oración. E finalmente a parte da oração. En la oración cruzamos barreras que de otra manera no lo haríamos. Na oração nós cruzamos, atropelamos barreiras que de outra forma não poderíamos. Cruzamos situaciones que de otra manera no podríamos hacer. Cruzamos situações que de outra maneira não poderíamos cruzar. Salimos de problemas que de otra manera no lo lograríamos. Saímos de problemas que de outra forma não poderíamos sair. En la oración vamos derrotando enemigos. Na oração vamos derrotando inimigos. En la oración nos hacemos un bien a nosotros mismos. E na oração fazemos bem a nós mesmos. En la oración muere mucho el ego. Na oração morre muito da pessoa, o seu ego vai morrendo.
Y a través de la oración vamos entregándole cosas al Señor. E através da oração entregamos mais, entregamos tudo ao Senhor. A través de la oración la comunión va en aumento. E através da oração é que essa comunhão vai aumentar. Y a través de la oración podemos decirle al Señor, tengo hambre de ti. E através da oração podemos dizer ao Senhor, tenho fome de ti. 5 minutos. Tomamos 5 minutos para dar Y después hacemos una conclusión. depois uma conclusão. Pergunta. Quando nós vamos orar, perdão pela ignorância, eu tenho que sempre estar de joelho, eu posso orar sentado, eu posso orar de pé. Cuando oramos, tengo que estar arrodillado, de pie o sentado. Hay una manera especial de orar. La posición yo creo que no hace al corazón, pero creo que la posición de rodillas es humillarnos delante del Señor a lo sumo. Y no solo de rodillas, sino apoyar nuestra cabeza en el piso. Para mí es la posición de humillación delante de Dios más grande. Perfeito. A posição está mais no coração do que fora. Quando você se ajoelha, coloca seu rosto em terra, você está se humilhando, se entregando a Deus completamente, deixando vocês sendo todo de Deus. Vale. Eu compreendo. Graças. Bueno, 10 minutitos. 10 minutitos, sim, para tomar uma água e virar um pouco, vamos tomar uma aguinha, dar uma girada. Tem que apertar. Tem que apertar. Voy a poner más baterías. Eu cortei. Vamos entrar con otra no para dormir. Pero eso debía ponerse.
degrau atrás. Vamos subir, né? A volta sexual. Só botar isso, sabe? Para organizar o sistema de segurança. Será que tem? Só que aí já decidi que questão do ministro. Puede trabajar en ese equipo. A la vez que hay Varones y mujeres. Só cultura que não posso ter. Ahora, yo podría estamos viendo Isso daí é uma coisa só. É uma coisa Vou deixar aquele escudo no quarto. na parte sillas acá y tomar autoridad ya voy a hablar ahora sobre algunas cosas.
Y estábamos todos enojados. Ahí no, Estábamos todos sucios, éramos más. Ai, senhora, ferrou. Aquela hora. Uma loja lá e aí eu trouxe nessa loja e estão também se visita pastor e eu não sabia. Não, uma No sé cómo sería para hablar. Da escola mesmo. Tranquilo, eso me parece que acá está mal. Eu não posso entrar lá, já pequeno anos. A veces algo que comió, trabajo que alguien hizo en contra de ella. Está más difícil ser la persona subversiva. O que ele falou aí, Sí, bueno, ahí mañana no sería eso. Sacerdote de Dios. Tenemos autoridad sobre el Espíritu Santo. Frente a la persona que no lo piensa, pero sabe mucho. Tenemos autoridad para hacerlo. Hay discernimiento. Se puede intentar, pero por ahí supongo que puede haber este espíritu. No, tiene que haber palabra de Dios, porque Dios te habla, te diga este espíritu. Que la persona no vaya a pensar. Sí, les hablaba, por ejemplo, llegué a estar siguiendo el material y digamos poco que a veces los sacerdotes diablos hacen un trabajo. hoje o cara me disse que eu estou levando no chão. Uno tiene que confesar y renunciar cuando uno tiene que romper, cuando uno tiene que pedir a Dios que perdone, se manifieste en sus vidas el perdón que los pasados hicieron, pero se confía ahí con autoridad de Dios. Una cosa más o menos de eso, más o menos yo voy a escuchar. Vamos entonces. Vamos lá então? Vamos buscar o pessoal, vamos lá. Ô, Júlio, respeita que eu sou Júlio. Vamos lá então? Ô, Júlio. Standard. Não, tô aqui. Vamos lá, vamos lá. Tô aqui. Vamos voltar então, Eu pessoal. já falei também, né? Aleluia. Vamos lá então, vamos terminar antes das 10. Vamos terminar antes das 10, vamos lá. Vamos lá.
Você não bateu em nenhum lugar? Aleluia, então vamos lá para nós não virar vigília, né? Vale não? Vale não? Espanhol. Espanhol. Argentina. Argentino. Está bien ahora, los campeones de Copa del Mundo, ¿no? Está bien. Sí, campeón, sí. Campeones. Ahora, Pues, ¿está bien? Mejor que Brasil. sí está bien. Y el ¿Le gusta el Racing? ¿No? ¿Le gusta el Racing? Sí, no fue muy bien, ¿no? No. Creo que Flamengo es muy bueno, ¿no? Flamengo es muy bueno. Lo que pasa es que Flamengo tiene un equipo. Sí, es muy mejor. Creo que Racing tiene jugaron muy bien los dos. Sí, acá Estuvo ahí a punto. El arquero que tiene también. pero que el arquero argentino, Rossi. sí, es muy bueno. Creo que tiene la ciudadanía de acá y no sé si le propusieron ser arquero de las selecciones, porque no jugó en la selección argentina. ¿No? Pero que los arqueros de la selección de Argentina que quieren jugar la última Copa no es muy bueno, ¿no? Está bien lleno de eso, pero que no es bueno jugador. No es bueno. No es bueno. Ahora, acordate lo que yo te digo. El arquero de Racing, Cambeses, es el que atajó el otro día, Cambeses. Es un pibe ahora, pero dentro de 4 o 5 años, no digo para este mundial, Será mejor que vos. para el otro, acordate que va a ser. Messi irá a jugar a Copa del Mundo, ¿no? Messi irá a jugar a Copa del Mundo, ¿no? Si juega, va a jugar limitado. Como él está bien, ¿no? Con una pierna está bien, ¿no? Sí, está bien, pero para jugar en Miami no es lo mismo que la competencia en Europa. ¿Pero qué es Messi? Está bien. No, falta, pero ya está bueno, ya. Pero yo lo pondría aunque sea 20 minutos Sí, está por bien. partido y eso. Bueno, estamos bien. Bueno, vamos lá então, aleluia. Glória a Deus. Bueno, muy bien. Então, muito bem. Tenemos que ver liberación desde la necesidad de la persona. Temos que ver a libertação a partir da necessidade da pessoa. La mayoría de los que ministran liberación ven demonios en las personas. A maioria das pessoas que ministram libertação, elas tendem a ver demônios nas pessoas. Nosotros tenemos que ver la necesidad de la persona. Nós temos que ver a necessidade da pessoa. Tenemos la autoridad para echar fuera demonios. Temos autoridade para mandar os demônios embora. Lucas 10, 17 al 19, Lucas 10, 17 a 19. dice que el Señor Jesús instruyó, preparó y envió a 70 discípulos. Diz que o Senhor Jesus instruiu, preparou e enviou 70 discípulos. Pero miren qué notable es. Mas olha que notável isso. Cuando vuelven, no le dicen a Jesús, los demonios se manifestaban, rompían todo, rompían el púlpito, la Biblia, no le dicen nada de eso. Mas olha que interessante, eles chegaram, falaram com Jesus e eles não disseram, não, os demônios faziam todo tipo de confusão, quebravam o púlpito, quebravam as coisas, faziam uma bagunça. Sino que le dijeron, en tu nombre los demonios se sujetan. Mas o que eles disseram é o seguinte, no teu nome os demônios se sujeitam. Entonces acá tenemos nosotros el punto de partida cuando vamos a ministrar. Então aqui temos o ponto de partida na hora que a gente vai ministrar. Las órdenes las damos con la palabra. As ordens nós damos com a palavra. La autoridad la tenemos a través de la palabra. A autoridade temos através da palavra. Cuando hay una manifestación, Quando tem uma manifestação, la única orden que hay que dar a única ordem que temos que dar al demonio, ao demônio, te sujetas en el nombre de Jesús. te sujeita em nome de Jesus. Sujétate ahora. Te sujeita em nome de Jesus. Y no estar, sujétate, sujétate, sujétate. E não tá lá, tipo assim, não, se sujeita, se sujeita, se sujeita, sujeita. Una vez doy la orden. Uma vez eu dou a ordem. Suficiente. É suficiente. 2 veces. Talvez 2. Y tal vez la manifestación continúa, Pode ser até que a manifestação continue. pero ya di la orden. Mas eu já dei a Y ordem. el demonio se tiene que sujetar. E o demônio vai ter que se sujeitar. Ahora, la persona todavía no volvió en sí. Mas as pessoas, às vezes, não voltaram a si ainda.
Y entonces ahí empiezan Então começa a tomar autoridad a tomar autoridade para echar fuera, para mandar embora o para demônio, reprender el demonio. para repreender o demônio. Cuando nosotros reprendemos Quando nós repreendemos a los demonios se manifiestan, os demônios se manifestam. no se sujetan, Eles não se sujeitam no salen fuera, e eles não vão embora. se manifiestan. Eles vão se manifestar. Por eso el evangelista, cuando toma autoridad, Por isso, reprende por isso que quando o evangelista toma autoridade, ele repreende y los demonios se manifiestan. e aí os demônios se manifestam. Y Dios permite esa E manifestación Deus permite essa para manifestação que nosotros veamos dónde están y que podamos ayudar a esas para personas. que a gente saiba onde eles estão e possamos ajudar essas pessoas. Entonces, la reprensión Então, a repreensão no es lo mismo que sujetar al espíritu. não é a mesma coisa que sujeitar ou amarrar um espírito. ¿Por qué yo doy la orden de que se sujete? Por que eu dou a ordem de que ele se sujeite? Porque necesito que la persona vuelva en sí Porque eu preciso que a pessoa possa voltar a si. y pueda yo hablar con la persona. E eu possa, então, falar com a pessoa. Entonces, apelo a la razón y a la voluntad de la persona. E aí eu apelo à vontade e à razão da pessoa. Y comienzo a hablarle a la persona E começo a falar com a pessoa, con un mensaje claro com uma mensagem clara de amor. de amor. Ahora no le estoy dando una orden a un demonio. Agora, eu não estou mais dando ordem a nenhum demônio. Estoy hablando con la Eu persona. estou falando com a Jesús te pessoa. ama. Jesus te ama. No tengas miedo. Não tenha medo. Toma control Toma controle de tu cuerpo y de tu mente. do teu corpo e da tua mente. Vos podés hacerlo. Pô, você pode fazer. Te vamos a ayudar. Nós vamos te ajudar. Abrí tus ojos en el nombre de Jesús. Abre os teus olhos em nome de Jesus. Y ustedes van a ver que le va a dar más resultado E vocês vão ver que isso vai dar mais que resultado gastándose la garganta reprendiendo a los demonios. que gastando a garganta, for repreendendo o demônio. Demonios que ni siquiera sabemos si están en la persona. Demônio que a gente nem sabe se está lá na pessoa. Pero aún teniendo discernimiento de que están, Mas mesmo que a gente tenha o discernimento de que ainda tem um demônio, yo tengo que esperar que la persona confiese y renuncie eu vou ter que esperar que a pessoa confesse e renuncie, para que ese demonio ya no tenga derecho legal. para que esse demônio já não tenha mais direito legal de estar ali. Ustedes ven que estoy notando que no digo que no tenga más autoridad. Então, eu não estou dizendo para vocês que vocês não tenham mais autoridade. Digo derecho. Desculpa, eu estou dizendo que o demônio não tem mais direito. No digo autoridad porque la autoridad la tenemos nosotros. Tá. Eu não digo que não tem mais autoridade. O diabo tinha algum direito legal lá, mas a autoridade quem tem somos nós. Yo no le quito la autoridad al demonio porque la autoridad la tengo yo. Eu não vou estar trabalhando para tirar a autoridade do demônio, porque a autoridade eu já tenho. Lo que le quito es el derecho legal, porque el diablo es legalista, que tiene de estar en la persona. O que eu estou tirando dele é o direito legal, é legal porque o diabo é legalista, é o direito legal que ele tem de ficar na pessoa. Entonces, cuando la persona abre los ojos, Então, está consciente, então quando a pessoa já abriu os olhos, está consciente. después que le pregunto si aceptó a Cristo, si es cristiana, Depois que eu pergunto se ela aceitou a Cristo, se ela é cristã, si acepta ser ministrada, depois que eu pergunto se ela aceita ser ministrada, comienzo el principal trabajo que es indagar. começa o principal trabalho, que é perguntar. Dice Mateo 12:29, Diz Mateus 12:29. ¿cómo alguno puede entrar en la casa del hombre fuerte Como alguns podem entrar na casa do homem forte y saquear sus bienes e sacar os seus bens, si primero no le atan? sem primeiro amarrá-lo? Entonces acá atamos al demonio. Então, chegamos e amarramos o demônio. ¿Qué significa saquear la casa? O que significa saquear a casa? Tratar las consecuencias que ese demonio dejó. Tratar das consequências que o demônio deixou lá. Por ejemplo, hablábamos del espíritu de odio. Então, falávamos, por exemplo, do espírito de ódio. Hoy habíamos dicho, la persona perdonó, le quitó el derecho y renunció y ahora yo voy a tomar autoridad. Então, a pessoa acordou, ela confessou, renunciou, tirou aquele direito e agora nós vamos trabalhar com ela. Y le digo, demonio de odio, ahora en el nombre de Jesús te echo fuera. Então, agora nós vamos expulsar o demônio. Então, vou dizer, demônio, em nome de Jesus, eu te lanço fora. Porque como ya perdió el derecho, se tiene que ir. Porque agora que ele perdeu o direito, ele vai ter que ir. Y entonces yo digo, ya está libre.
Então eu digo, então já está livre. Ya eché fuera el espíritu de odio. Já expulsei o espírito de ódio. Ese era el hombre fuerte, Esse era o homem forte. pero no saqué la casa todavía. Mas eu ainda não saqueei a casa. Todavía no traté las consecuencias que dejó ese hombre fuerte. Eu ainda não tratei das consequências que deixaram aquele homem forte ali. Entonces se dan cuenta por qué las personas no quedan libres. Então você percebe porque às vezes as pessoas não ficam livres. Porque yo he hecho un espíritu, Porque eu expulsei um espírito, pero el corazón todavía está destruido, mas o coração ainda está destruído, está herido, está ferido, está ofendido. está ofendido. Entonces tengo que seguir tratando a la persona. Então eu tenho que continuar tratando a pessoa, Las consecuencias del pecado. as consequências do pecado. Y tengo que llevar a la persona a la renuncia. E eu tenho que levar a pessoa à renúncia. La renuncia es necesaria. A renúncia é necessária. Por ejemplo, nos dice Tito, Por exemplo, diz Tito, el santo más chiquito de la Biblia. o santo menorzinho da Bíblia. San Tito. Santito. Santinho, né? Tito em espanhol é tinho. Eu vou botar Santinho. Capítulo 2, versículo 11 y 12. Capítulo 2, 11 a 12. 11 y 12. A todos nos gusta leer el versículo 11. Miren lo que dice. Porque la gracia de Dios Porque a graça de Deus se ha manifestado se manifestou para salvación de todos los hombres. para a salvação de todos os homens. Entonces decimos, ¿para qué tengo yo que ser ministrado en liberación si soy salvo por gracia? Então você fala o seguinte, por que eu tenho que ser ministrado em libertação se eu já fui salvo pela graça? Porque el versículo 12 dice Porque o versículo 12 diz que la gracia vino que a graça veio para enseñarnos para nos ensinar que renunciando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos en este siglo vivamos neste século sobria, justa y piadosamente. de modo sóbrio, justo e piedoso. Entonces, la gracia viene para salvación, Então a graça veio para a salvação, pero también viene para liberación. mas ela também veio para a libertação. Y dice que tenemos que renunciar. E diz que temos que La renunciar. Biblia nos enseña a renunciar. A Bíblia nos ensina a La renunciar. renuncia es un acto A voluntario, renúncia é um ato voluntário, una decisión interna. uma decisão interna. Simplemente estoy expresando con mi boca lo que siento en mi corazón. Simplesmente estou expressando com a minha boca o que eu sinto no coração. ¿Acaso Dios no conoce mi corazón? Sí. Então, Deus não conhece o meu coração? Sim, Ele Las conhece. intenciones de mi espíritu, sí. As intenções do meu espírito, sim, Ele Lo que conhece. pienso, sí. O que eu penso, sim, Porque Ele es sabe. omnisciente Porque Ele é onisciente, Omnipotente. omnipotente y omnipresente. e onipresente. Pero el diablo no es así. Mas o diabo não é assim. El diablo es un omnivencible. O diabo é um homem invencido. Pero no Perdido. conoce nuestro ser interior, Mas ele não conhece o nosso ser los interior, secretos de nuestro corazón, os segredos do nosso nuestros coração, os pensamientos. pensamentos. Entonces yo tengo que expresarlo en voz alta, Então eu tenho que expressar em voz alta, porque él sí escucha. porque o diabo escuta. Y quiero decirle algo, Eu quero te dizer algo. todo lo que sale por nuestra boca, Tudo que sai da nossa boca, el cielo y el infierno están atentos. o céu e o inferno estão atentos a tudo que sai da nossa boca. Entonces lo que yo declaro con mi boca, el No. diablo está escuchando. Então aquilo que eu declaro com a minha boca, o diabo está escutando. Si no aprendí a renunciar a las cosas que le di lugar en mi vida, Então, se eu não aprendi a renunciar às coisas que eu dei lugar na minha vida, el enemigo tiene derecho legal. o inimigo ainda tem direito legal. Por eso acusa a los hermanos delante de Dios. Por isso, ele acusa os irmãos diante de Deus. Dice Primera de Juan 1:9, Diz 1 João 1 ao 9. si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo em perdoar nuestros pecados os nossos y pecados limpiarnos de toda maldad. e limpar-nos de toda maldade. Acá tenemos la confesión. Aqui temos a confissão. Después dice, con el corazón se cree para justicia, E aí diz, com o coração se crê para a justiça, con la boca se confiesa, se renuncia para salvación. com a boca se confessa, se renuncia para a salvação. Este pasaje es el de Romanos 10:10. Essa é a passagem de Romanos 10:10. Entonces, estamos hablando del poder que activa una limpieza profunda. Então, estamos falando de um poder que ativa uma limpeza profunda.
¿Para qué? Para vivir en santidad. Para vivermos em santidade. Vivir en santidad vivimos después de esa limpieza, no antes. Vivemos em santidade depois dessa limpeza profunda, não Porque antes. muchas veces enseñamos lo que es la santidad Porque às vezes nós ensinamos o que é santidade, y todavía esa limpieza no está en nuestro corazón. mas essa limpeza não está no nosso coração. Limpieza profunda. Limpeza profunda, Vida de santidad vida de santidade, nos lleva nos leva a una vida de a oración. uma vida de oração. Vida de oración Vida de oração nos lleva a entender nos leva a entender cuál es nuestro lugar en el reino de Dios. qual é o nosso lugar no reino de Deus. Hay gente que está perdida dentro del reino. Existem pessoas que estão perdidas dentro do reino. Y no digo que está perdida en el pecado. No en el pecado, no. E eu não estou dizendo que elas estão perdidas no pecado, não é no pecado, não. Porque no encuentran su lugar. Porque elas só não encontraram No o seu saben lugar. cuál es su lugar. No tienen certeza. Não sabem qual é o seu lugar, não têm certeza. Eles não Porque têm, todavía no vivieron los pasos que estoy nombrando. porque, por enquanto, eles ainda não viveram esses passos. Esses Limpeza passos profunda, que nós vida de estamos falando. santidad, vida de oración. Limpeza profunda, vida de santidade, vida de oração. Te lleva a entender cuál es tu lugar en el reino. Essas coisas nos ensinam, nos levam a entender qual é o nosso lugar no reino de Deus. Y podemos funcionar en absoluta libertad. E assim podemos funcionar em absoluta liberdade. Si hay cosas que todavía no le hemos presentado delante de Dios, Se tem coisas que ainda nós não apresentamos diante de Deus, el enemigo puede tener derecho sobre o nosotros. inimigo pode ter direito na nossa vida. Ahora, dice primera de Juan 5:18. Con esto terminamos. Fala primeiro João 5 até o 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus no practica el pecado, não pratica o pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, porque aquele que foi feito por Deus, Dios le guarda Deus o guarda, y el maligno no le toca. e o maligno não o toca. Esto significa que cuando ya no tenemos la naturaleza de pecado Isso significa que quando já não temos mais a natureza do pecado, y la naturaleza de Dios e a natureza de Deus nació en nuestro ser, nasceu no nosso ser, lo que significa o que significa, que no alcanza con levantar la mano y decir yo acepto a Cristo. significa que não é o suficiente só levantar a mão e dizer eu aceito a Cristo. Tengo que nacer de nuevo. Eu tenho que nascer de novo. Tengo que demostrar que eso que estoy declarando es verdad. Tenho que demonstrar que o que eu estou declarando é verdade. Los hijos de Dios son los nacidos de nuevo, Os filhos de Deus Nascido são del nascidos de novo, nascidos do nacidos del Espírito, agua y del Espíritu, nascido da água e do Espírito. porque el bautismo por agua tiene mucho significado, Porque o batismo por água tem muito pero significado, más el del Espíritu Santo. mas ainda mais o do Espírito Santo. Entonces, cuando esto ocurre, somos engendrados por Dios y ya no queremos pecar, E quando isso ocorre, rechazamos el pecado. já nós somos feitos novamente por Deus e a gente já rejeita o pecado, a gente não quer mais saber do pecado. Ya no, uno no quiere pecar más porque tiene la naturaleza de Dios. Você já não quer pecar mais porque tem a natureza de Deus. Y ahí el maligno no nos puede. E aí o maligno não pode nos tocar. Lo que significa que podemos vivir en absoluta libertad. O que significa que nós podemos viver em liberdade absoluta. Amén. Amém. Nos ponemos de pie. Então nos levantamos agora. Vamos a hacer una oración. Mañana vamos a orar por todos. Vamos fazer agora uma oração. Amanhã a gente vai orar por todos. Pero ahora vamos a orar, nosotros vamos a orar por la ciudad. Mas agora nós vamos orar pela cidade. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Pai, em nome de Jesus, te damos gracias te damos graças. que somos tus hijos. Porque somos seus filhos. Hoy pedimos perdón. Hoje pedimos Perdão. Nos humillamos delante de tu presencia por esa amnistía idolátrica. por essa idolatria. Hemos permitido la idolatría. Temos permitido a idolatria. Perdónanos, Señor. Perdoa-nos, Senhor. Pero hoy nos volvemos Mas hoje en nós vamos, contra de toda fuerza de las tinieblas. e nós hoje nos movemos contra todas as forças das trevas. Confrontamos con la luz y la verdad. E confrontamos com luz e verdade Los poderes de las tinieblas. os poderes das trevas. Y declaramos al diablo vencido y derrotado. E declaramos que o diabo está vencido e derrotado. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Rompemos compromisos, Rompemos alianzas, alianças, que brujos y hechiceros que bruxos e feiticeiros hicieron
sobre esta ciudad. Fizeram guerra sobre a cidade. Caen ahora. Caia agora. Poder de Dios está descendendo. O poder de Deus está En esta misma hora nuestro Señor Jesucristo, E nessa mesma hora, nosso Senhor Jesus Cristo, con su espada desenvainada, com a sua espada desembainhada, está cortando lazos, está está ligadura, trayendo un espíritu de libertad. está trazendo espírito de liberdade. En nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Declaramos victoria. Declaramos Te pedimos, Señor, Te pedimos, Senhor, salva esta ciudad. salva essa cidade. Esta ciudad. Salva essa cidade. Esta ciudad. Salva essa cidade. Esta nación. Salva essa nação. em Em nome nome de Jesus. Y úsanos a nosotros. e usa-nos a nós. Señor, para sanar a los que están enfermos. Senhor, Para sanar os enfermos. Liberar a los que están en las cárceles espirituales. para libertar os das cadeias espirituais. Y te prometemos E prometemos que aquí daremos la mayor Que gloria. a ti te daremos toda a glória. toda a glória. Mayor gloria. Toda a glória. Toda a glória. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. Amén. Amém. 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 Aleluya. Mañana Amanhã tenemos guerra espiritual temos guerra espiritual y continuamos e continuamos. enseñanza sobre liberación y luego, cuando estemos los 2 días, Sim, continuamos com os ensinos sobre libertação y luego cuando estemos los 2 días con la campaña que el hermano Manuel esté e predicando, quando estejamos lá na campanha, nos dias que o apóstolo Manuel vai estar pregando, media hora antes, 40 minutos antes, si podemos, vamos a estar ahí continuando con alguna enseñanza más. meia hora antes, né, de a gente fazer o trabalho, a gente já vai começar mais alguns ensinos, tá? Ensinamentos para falar da parte prática, enfim, e algumas perguntas. Bueno, que el Señor los guarde de regreso a su Bom, que casa. Deus nos guarde e nos na volta para cá.